médico respeitado, que não acreditava em vida após a morte, morre e acorda no pior pesadelo que ele jamais imaginou. E o que ele descobriu do outro lado mudou tudo que sabemos sobre o processo de morrer. Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando o nosso mergulho profundo de hoje. É muito bom ter audiência com a gente para mais essa análise. Sim, a nossa conversa vai girar em torno de uma história que, olha, é uma das mais fascinantes que já cruzaram as nossas mesas de estudo. Com certeza. Uma trajetória impressionante. Estamos falando de André Luiz. As fontes descrevem que, em vida, ele foi um médico muito conceituado, sabe? Uhum. Um homem da ciência, totalmente materialista, um ateu prático. E a visão de mundo dele era bem simples, né? A morte era o fim da linha, desligou o disjuntor, acabou a consciência. Pois é. Só que o que torna a análise desse relato ainda mais intrigante é o mistério em torno da verdadeira identidade terrena dele. Exato, porque até hoje ninguém sabe com absoluta certeza quem foi André Luiz quando encarnado. O nome é um pseudônimo. Isso. Uma escolha feita puramente para proteger a família dele de qualquer exposição ou julgamento da sociedade na época. Mas tem aquela hipótese famosa, né? Tem sim. Uma hipótese muito forte, bastante estudada por pesquisadores, de que ele seria o Dr. Faustino, um médico carioca muito influente. Mas vale lembrar que o médium, o Chico Xavier, nunca confirmou essa informação oficialmente. Nunca. E é justamente o relato detalhado desse espírito no livro Nosso Lar que a gente vai desbravar agora. E a missão desse nosso mergulho profundo não é apenas recontar um livro de forma passiva. Longe disso. Nós vamos explorar essa obra como um mapa de uma realidade que, quebra absolutamente todos os paradigmas sobre o que nos aguarda. Totalmente. Destrói completamente aquela imagem clássica, um tanto infantil do céu com anjos tocando harpa. Ou do inferno cheio de caldeirões ferventes, né? Exatamente. O que ele relata é um sistema complexo, lógico e muito centrado na ideia de responsabilidade pessoal. E a chegada dele do outro lado é brutal. Brutal é a palavra certa. A narrativa detalha que, ao despertar, ele se viu num pântano escuro. Amortalhado numa neblina espessa, pesada. Sufocante, né? Não tinha paz, não tinha descanso, ele sentia uma fome torturante e uma sede que escaldava a garganta. As roupas dele estavam rasgadas. Barba imensa. Ele se descreve como um verdadeiro náufrago. E o mais aterrorizante é que no meio daquela escuridão lamacenta, ele via formas animalescas. Nossa, sim. E ouvia vozes sombrias que o perseguiam gritando ofensas. E essas vozes o acusavam incessantemente de ser um suicida. O que, para a mente de um médico que amava a vida, soava como uma ofensa terrível. Uma ofensa absurda. Afinal, a memória mais recente que ele guardava era justamente de ter lutado ferozmente para não morrer. Ele passou mais de 40 dias internado, lutando. Sim, numa casa de saúde. Enfrentou operações intestinais gravíssimas. Lutou contra o colapso do próprio corpo até o último segundo. Na cabeça dele era um completo absurdo alguém que lutou tanto pela vida ser rotulado de suicida por aquelas vozes nas sombras. Mas aí acontece o resgate, e a explicação vem. E essa explicação, caramba, ela cai como uma bomba. O médico espiritual que atende André Luiz depois, chamado Henrique de Luna, traz um diagnóstico chocante. Ele explica que a oclusão intestinal que causou o óbito foi apenas o efeito final. Exato. A causa real foi a destruição sistemática do aparelho gástrico e do fígado. Devido aos excessos físicos ao longo de décadas. O histórico de sífilis, o abuso constante de álcool, a alimentação desregrada e, acima de tudo, um gênio extremamente colérico. A raiva constante literalmente envenenava o corpo físico dele. E por isso ele foi diagnosticado como um suicida inconsciente. Essa é uma das chaves mais importantes do relato. Expande muito a nossa compreensão de responsabilidade. Ele não apertou um gatilho. Não, mas corroeu a própria máquina biológica que lhe foi emprestada para viver. E a forma como gastamos essas reservas dita a nossa condição após o colapso físico. E focando no local onde ele acordou, aquele pântano é conhecido como umbral. O grande choque para o próprio André é perceber que multidões de espíritos estão ali vagando sem rumo. Presos há décadas. Sim, sem sequer saberem que morreram.
Eles continuam revivendo os mesmos ódios, os mesmos vícios, num ciclo infinito. Mas espera aí, me tira uma dúvida que sempre surge. A espiritualidade propõe que o inferno não é um lugar de punição criado por Deus, mas sim um estado mental. Um estado criado pelos próprios padrões de pensamento da pessoa. Então, como a mente cria um pântano físico? Porque ele sentia frio na pele, via lama, pisava em pedras. Essa é a grande sacada da física espiritual descrita na obra. No plano espiritual, o pensamento tem densidade e poder criador imediato. Imediato. Sim. Quando milhares ou milhões de mentes em sofrimento, cheias de culpa e medo, se reúnem pela lei de afinidade, a energia mental coletiva delas literalmente plasma o ambiente. Ou seja, materializa aquele cenário sombrio. Exatamente. O umbral funciona exatamente como um limbo mental, uma zona onde o indivíduo exterioriza os próprios conflitos. O pântano e a neblina são a materialização da confusão e da sujeira emocional daquelas consciências, então. Isso. O inferno não é um lugar de punição criado por Deus. É um estado mental que a própria pessoa cria com seus padrões de pensamento. Nossa, a externalização coletiva do que está por dentro. Imagina a pessoa morrer achando que não existe nada depois e acordar num lugar que é pior do que qualquer coisa que se imaginou em vida. Construído pela própria mente perturbada. E o impressionante é notar como os relatos modernos sobre experiências de quase morte, as EQMs, batem com isso. Verdade, as EQMs documentadas em hospitais hoje em dia. Pacientes descrevem essa escuridão inicial, o desespero. E depois o resgate por seres luminosos. A fenomenologia é idêntica. A ciência de hoje começa a arranhar o que essa obra descreveu lá na década de 40. Mas o tempo que o André passa nesse limbo mental não é breve, né? Nem um pouco. Foram mais de 8 anos terrestres vagando nesse pântano. 8 anos. Sofrendo ataques, sentindo fome, frio e pavor absoluto. 8 anos de exaustão. Até que o ponto de virada finalmente acontece. E o ponto de virada é a quebra do orgulho. Aquele médico vaidoso que assinava receitas com arrogância e confiava apenas nos títulos acadêmicos, chega ao limite. Ele cai na lama, desprovido de qualquer máscara social e chora. Mas é um choro autêntico, nascido do fundo da alma. Ele abandona as antigas convicções materialistas e faz uma oração genuína. Pedindo socorro ao Criador. Ele admite a própria falência total. E a mecânica da resposta a esse pedido é fascinante. No momento em que a sintonia mental dele muda da revolta para a humildade, o ambiente responde. Ternura indescritível. E diz: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. O resgate só pôde acessar o André quando ele alterou a própria frequência através do pedido sincero. E isso traz uma reflexão muito forte pra gente, né? Com certeza. Às vezes, o primeiro passo para sair de qualquer inferno, seja ele espiritual ou as grandes crises do nosso dia a dia, é simplesmente engolir o orgulho e admitir que se precisa de ajuda. Lendo essa parte, a sensação é de um alívio imenso. A partir daí, Clarencio leva André Luiz para a colônia que dá título ao livro, Nosso Lar. E era aí que a narrativa muda de tom completamente. E eu preciso confessar uma coisa, eu fiquei genuinamente impressionada lendo as fontes sobre a estrutura desse lugar. Quebra totalmente a expectativa, não é? Totalmente. A expectativa geral é um paraíso de contemplação, nuvens brancas, descanso eterno, e de repente o relato descreve uma metrópole futurista e ultra-organizada. Tem muros gigantescos cobertos de flores, parques lindíssimos. Um sistema de trânsito, hospitais monumentais. E a cidade é dividida em 6 ministérios. Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Como essa engrenagem toda funciona na prática? A melhor forma de entender Nosso Lar é encará-la como uma verdadeira ONU da alma. Uma ONU da alma, gostei dessa definição. Cada ministério tem funções governamentais e sociais específicas, lidando desde a recepção de espíritos doentes até o planejamento de futuras reencarnações. E tem a questão da localização, que é um detalhe crucial. Sim, Nosso Lar não fica flutuando num espaço sideral distante. Fica localizada na psicosfera da Terra, logo acima da cidade do Rio de Janeiro. Espera,
psicosfera. A gente está falando da atmosfera física mesmo, das nuvens, ou de outra dimensão paralela? É uma dimensão paralela, mas que interpenetra o nosso espaço geográfico. A psicosfera é a camada de energia espiritual e mental que envolve o planeta. Então, nosso lar está localizada geograficamente sobre o Brasil, mas numa faixa vibratória invisível aos nossos olhos físicos. Exatamente. Pense nessa colônia como um imenso aeroporto entre vidas. Um aeroporto entre vidas. Uma gigantesca estação de transição. As pessoas chegam ali em estado de choque vindas do umbral, passam por hospitais para tratamento. Depois vão estudar, trabalhar e, eventualmente, preparam a papelada e o planejamento para embarcar em um novo corpo físico na Terra. E como num aeroporto ou numa metrópole, precisa existir uma economia para a coisa toda girar. E essa parte traz até um alívio cômico na leitura. A moeda de nosso lar não é dinheiro impresso ou ouro. A moeda se chama bônus hora. É tipo um Bitcoin do bem, mas a regra é bem rígida. O ganho vem estritamente por hora de serviço útil prestado à comunidade. E tem uma cota. Exige-se, no mínimo, 8 horas de trabalho diário de cada habitante. Ou seja, lá também tem que ralar. Muito. Se a ideia era morrer para se aposentar e ficar deitado o dia todo, a jornada do André Luiz mostra que o outro lado exige o dobro de suor. A governadoria garante o básico para a sobrevivência de todos, como teto e alimentação essencial, né? Sim, mas se o indivíduo quiser qualquer tipo de benefício extra, como acesso a entretenimento, roupas refinadas ou enviar mensagens para a Terra, ele precisa pagar com bônus hora. Sem trabalho voluntário, não há privilégios. Falando em alimentação essencial, esse é outro choque que rende uma reflexão profunda. O André chega no hospital espiritual morrendo de fome, fome física, estômago roncando. Só que a comida servida lá não é um prato de arroz com feijão. A nutrição é feita através da absorção de fluidos magnéticos presentes na água e na atmosfera. Mas a dúvida que fica é, se a pessoa não tem mais um estômago de carne, por que sente fome de comida sólida? Isso ocorre por causa da natureza do perispírito, que é o corpo espiritual que reveste a alma após a morte. Nós podemos chamar o perispírito de o hardware da alma. O hardware da alma. Ele é constituído de matéria, mas de uma frequência muito mais sutil. Só que para quem está do outro lado, esse hardware é denso, real e tangível. Ele traz gravado nas células espirituais todas as necessidades e todos os vícios do corpo físico. Exato. Se a pessoa tinha o hábito de comer refeições pesadas na Terra, o hardware da alma continua exigindo aquela mesma densidade alimentar por muito tempo. E a dificuldade de reeducar esse hardware causou uma crise histórica maravilhosa na colônia. A fonte relata que, antes do atual governador assumir, a cidade tinha um cardápio pesado. Comidas muito parecidas com as da Terra, porque os espíritos se recusavam a largar o apego ao paladar. E quando um novo governador decidiu elevar a vibração da cidade e cortar a alimentação densa, mudando para nutrição fluídica, a colônia entrou em colapso. Houve um protesto que durou inacreditáveis 30 anos. É um episódio que beira o cômico, mas é profundamente trágico. 30 anos de revolta exigindo a volta da comida de verdade. Isso ilustra perfeitamente que a morte não transforma ninguém em sábio instantaneamente. Os mesmos apegos a prazeres sensoriais continuam controlando a mente humana fora do corpo. Impressionante. E a tecnologia da cidade ajudava a contornar essas crises. Eles usam veículos chamados aeróbus para o transporte flutuando acima do solo. Grandes telas pelas praças que transmitem imagens e sons em tempo real. Algo que em 1944 era pura ficção científica. Os hospitais usam tratamentos magnéticos avançadíssimos. E no meio de toda essa infraestrutura, o drama emocional do André continua muito humano. Ele tinha recaídas de saudade da Terra que eram avassaladoras. Ele sofre um choque terrível quando busca notícias do pai, o Laerte. Um homem que na Terra era considerado um pilar da moralidade, mas que estava enredado nas regiões mais densas do umbral. Preso lá há 12 anos, atormentado por entidades ligadas aos casos extraconjugais que ele mantinha em segredo.
A hipocrisia social não sobrevive à passagem. A sintonia mental é implacável. E o André sofreu o impacto direto dessas notícias no próprio corpo espiritual. Qualquer crise de raiva, mágoa ou ciúme fazia o perispírito dele escurecer na hora. Ele adoecia novamente, manchando o próprio hardware da alma, e os médicos precisavam intervir. A saúde do outro lado é o reflexo instantâneo da mente. E para dominar essas emoções, ele passa pela prova mais difícil. Para conseguir a permissão de visitar a família no Rio de Janeiro, ele precisa juntar bônus hora, trabalhando 1 ano nas câmaras de retificação. Que é a ala psiquiátrica mais pesada do hospital de nosso lar. É para onde vão os espíritos recém-resgatados do umbral, exalando fluidos pesadíssimos. Durante 1 ano, o ex-médico elitista trabalhou limpando vômitos fluídicos, feridas energéticas, E lidando com fluidos extremamente repulsivos. até que ele consegue a permissão. Ele desce à terra, entra na própria casa esperando um reencontro emocionante com a esposa, a Zélia. Mas o cenário o destrói. Ele descobre que a Zélia havia se casado novamente. Com um homem chamado Ernesto, que agora estava gravemente doente, deitado na mesma cama que um dia pertenceu ao André. É o ápice do drama psicológico do livro e a grande lição de desapego. A primeira reação de André é intensamente humana. Uma explosão de ciúme e indignação. Ele percebe que o ambiente da casa está carregado por entidades sombrias que estão se alimentando da doença de Ernesto. E escuta a própria esposa dizendo que as memórias de André pertencem ao passado. Isso quase o aniquila. Ele podia simplesmente virar as costas ou até se juntar às entidades sombrias por vingança. A encruzilhada moral perfeita. Mas lembrando de todo o sacrifício limpando as enfermarias, ele engole o próprio ego. Ele compreende que o amor verdadeiro não aprisiona. Ele usa os conhecimentos médicos e magnéticos que adquiriu no plano espiritual para limpar a atmosfera da casa. Ele aplica passes energéticos em Ernesto, afastando as entidades, e salva a vida do homem que assumiu o seu lugar, garantindo assim que a ex-esposa tenha paz. Essa atitude muda o jogo completamente. Faz a gente pensar muito na nossa própria realidade. A gente vive preso às mesmas dinâmicas de posse no dia a dia. Apego excessivo a pessoas, a bens materiais, ao status. André Luiz teve que morrer, passar 8 anos num pântano de horror, limpar vômitos espirituais e ver a esposa com outro homem para entender, na marra, que o apego cego é uma prisão em qualquer dimensão. O desapego é o verdadeiro passaporte para a liberdade. E para entendermos a magnitude do que essa obra representou, precisamos contextualizar a época da psicografia. O livro foi escrito entre 1943 e 1944. O auge absoluto da Segunda Guerra Mundial. O planeta estava em chamas. E o reflexo disso no plano espiritual é assustador e fascinante. O Ministério da Comunicação de Nosso Lar estava captando as vibrações colossais de terror vindas da Europa e da Ásia. A gravidade da situação fez com que a cidade espiritual inteira entrasse em estado de emergência. Lendo essa parte, parece um filme de guerra, operando em outra frequência. As sirenes de Nosso Lar tocavam constantemente. Multidões incalculáveis de soldados chegavam em estado de choque. Aterrorizados, sem entenderem que haviam morrido. O governador pediu que milhares de habitantes formassem imensas barreiras de defesa vibratória e atuassem no socorro dessas vítimas de guerra. Isso mostra que os eventos físicos têm um eco brutal e imediato na estrutura do plano espiritual. A humanidade física e a espiritual trocam energias o tempo todo. E a repercussão dessa obra aqui no mundo físico prova exatamente esse impacto. Nosso Lar vendeu mais de 2 milhões de cópias. O filme, lançado em 2010, atraiu mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas. E por uma razão muito clara. A obra substitui o medo do desconhecido por um senso de lógica e continuidade. Tira o foco de um paraíso ocioso e introduz uma sociedade baseada no mérito. A morte não é um passe de mágica que transforma pessoas comuns em anjos ou demônios. A gente cruza a fronteira e continua a jornada de aprendizado carregando exatamente o que cultivamos em vida. Tudo que somos continua com a gente, sem filtros. E é nesse espírito que vamos chegando ao final da nossa conversa de hoje.
Há uma provocação central nas fontes, baseada nas lições da ministra veneranda, que resume o peso de tudo isso. A ideia de que o pensamento é uma força viva. Se é ele que plasma e cria o nosso ambiente logo após o túmulo, faz muito sentido a gente se perguntar hoje, neste exato momento, que tipo de colônia espiritual brilhante ou que tipo de umbral escuro estamos construindo silenciosamente dentro da nossa própria cabeça todos os dias. Uma reflexão que exige muita coragem para ser respondida com honestidade por quem nos acompanha. O nosso amanhã é desenhado pelo nosso hoje. Sem dúvida nenhuma, fica aqui esse pensamento para nossa audiência continuar explorando. Agradecemos muito a companhia de todo mundo em mais esta análise profunda, que esses insights ajudem a clarear os passos na nossa rotina. Um grande abraço e até a próxima conversa.